Olá, povo de Deus, 12º domingo do tempo comum. Jeremias 20, de 10 a 13. Quando você quiser conhecer a vida de um homem apaixonado por Deus e por seu povo, leia o profeta Jeremias, sobretudo suas 5 confissões. Nosso texto de hoje insere-se no bloco maior dos capítulos de 1 a 25 até 14, que tem por tema o juízo contra Judá e Jerusalém. Desse bloco, os capítulos 11 a 20 centram o compromisso pessoal do profeta com o anúncio do juízo de Deus. Aí se encontram as 5 confissões. Leiam capítulo 11, versículo 18 até o 12, versículo 6, primeira confissão. Capítulo 15, versículo de 10 a 21, a segunda. Capítulo 17, versículo de 14 a 18, a terceira. Capítulo 18, de 18 a 23, a quarta. E capítulo 20, de 7 a 20, a quinta. A quinta confissão, então, inclui o nosso texto de hoje. Jeremias viveu o período conturbado do povo de Israel no século VI a.C., tempo do cativeiro da Babilônia. Em Israel, ele conheceu a reforma do rei Josias, que, dentre outras medidas, centrou o culto no templo de Jerusalém, o que valeu, da parte de Jeremias, forte sessão de oráculos contra a falsa confiança posta nesse templo. Porém, Jeremias se concentra mesmo na oposição violenta aos pactos políticos que os sucessores de Josias fizeram com os egípcios no enfrentamento aos babilônios, potência emergente no Oriente Médio pelo fim do século VII a.C. Jeremias alertava sobre a superioridade deste império. E por isso ele foi difamado como inimigo do povo de Israel por falta de patriotismo. Naquele tempo já existia esse negócio de Israel acima de tudo, Javé acima de todos, porém com alianças esdrúxulas com os egípcios. Jeremias não se calou e foi lançado numa cisterna sem água, para que, atolado no barro, morresse aos poucos, definhando. Por tudo que passou, ele fez suas confissões de maneira tão existencial e forte, com frases como essas: Tu és justo, Senhor, mesmo quando contigo eu debato. Eu queria, porém, te propor uma questão de direito. Por que o caminho dos maus prospera e tudo vai bem para os que sabem enganar? Ai de mim, ó minha mãe, tu me geraste homem de protesto e de contestação por todo o país. Nada devo a ninguém, ninguém me deve nada e todos falam mal de mim. Maldito o dia em que fui gerado. Jamais será abençoado o dia em que a mãe me deu a luz. Para que eu fui sair do seu ventre? Para só ver tristeza e aflição? Para gastar minha vida em fracasso? O texto de hoje, como última das 5 confissões do profeta, há um cântico de louvor, pois Deus salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. De fato, Jeremias foi tirado da cisterna e lhe foi proposto um lugar de segurança no cativeiro, o que ele não aceitou, indo depois morar e morrer no Egito. Porém, é bom ressaltar o grito do profeta sobre aqueles que queriam sufocar sua profecia e a todos com gritos de medo por todo o país. Então ele reagiu a esses gritos de medo por todo o país. A segunda leitura é um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 15. Esta carta se distingue das outras escritas pelo apóstolo, pois não se trata de tentar resolver problemas concretos das comunidades, mas aqui Paulo expõe fundamentos de sua teologia pastoral.
O texto de hoje faz parte de uma secção da carta onde Paulo trata da salvação universal por Cristo e as consequências disso. Ele faz um contraste entre Adão e Cristo. Se o pecado do primeiro homem teve consequências universais, a ação salvífica de Cristo foi muito superior. Por meio dele, a humanidade recebeu a graça de Deus como dom gratuito derramado em abundância sobre todos. No evangelho de hoje, Mateus 10, de 26 a 33, faz parte do sermão da missão. É Jesus preparando seus discípulos para a missão. Aqui temos uma ligação com a primeira leitura. Jeremias enfrentou tudo e todos, teve momento de angústia e tormento, mas se manteve firme e fiel ao Deus de Israel. Agora é Jesus dizendo aos seus discípulos que segui-lo não é tarefa fácil. E Jesus insiste: não tenhais medo. Sem esconder os perigos da missão, Jesus empodera seus discípulos com 3 imperativos no nosso pequeno trecho. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Em uma conferência sobre segurança, o escritor moçambicano Mia Couto fez uma colocação belíssima, que ele deu o nome de murar o medo. Aqui vai apenas um trecho onde ele enfatiza a questão do medo. Diz ele: o medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agentes de segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambiente que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. Em outro trecho diz ele: é sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A grande muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente morreram mais chineses construindo a muralha do que vítimas das invasões que realmente aconteceram. Disse que alguns trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora do quanto o medo pode nos aprisionar. Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente. E ele cita então Eduardo Galeano, que também fala sobre o medo.
Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. E se calhar, acrescento aqui agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe. Escutemos, pois, Jesus quando tenhamos de tomar decisões na vida. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Somente assim poderemos ser discípulos e missionários daquele que não teve medo e entregou seu corpo por nós, e que o Pai o resgatou por meio da ressurreição, que é garantia da vida eterna a nós. Tenhamos a coragem de um profeta Jeremias para ser discípulo e missionário de Jesus. Um beijo no seu coração.